A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, Palavra da Vila Ré, domingo de festa, dia 25 de maio de 2025, João capítulo 5. Cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, deste Deus glorioso. Deixa aqui seus pedidos de orações, queridos, e compartilhem nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Neste exato momento, como nós sabemos, irmãos, sempre falamos, tem muitas pessoas aguardando, irmãos, estas pregações. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe, irmãos, sem dó, não é mesmo, irmão? Então vamos aqui ouvir na mesma comunhão, Deus pediu de oração, e olha só o que Deus falou neste domingo para todos nós. Vamos ouvir na mesma comunhão. Irmãos, vamos ler, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos trouxe ao coração, no Evangelho de João. Glória ao nome santo do Senhor. Glória. Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lemos com a ajuda de Deus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e a palavra inicia: depois disto havia uma festa entre os judeus. E depois disto, irmãos, é porque no capítulo 4, Jesus havia passado por Samaria e ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, a qual nós bem conhecemos a história, e uma obra linda, maravilhosa, e o Senhor, como sabemos, disse a ela pedindo água, e ela disse: sendo tu judeus, fala comigo que sou samaritana. E o Senhor então disse: se tu soubesses com quem falas, tu que me pedirias águas. E nós conhecemos bem a história, e esta mulher então se maravilhou e foi para a sua cidade e contou tudo aquilo que havia conversado com aquele homem. E no final do capítulo, irmãos, a gente lê que os samaritanos já criam em Jesus, não só porque ela contara a sua história, mas porque, pedindo que ele ficasse em Samaria,
ele deu testemunho da graça, deu testemunho do Evangelho, e muitos creram em Jesus. E depois disto, irmãos, ele passou pelos campos e disse: eis que os campos já estão brancos, já estão prontos para ser. E brancos porque, quando o trigo já estava em ponto de colheita, ele ficava meio que esbranquiçado, meio prateado. E ele dizia, porque os discípulos tinham a preocupação de que ele, sem comer nada, ele disse: uma comida tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Glória ao nome santo do Senhor. E ele então tem mais esta passagem linda, maravilhosa, e passa por essa e chega aqui a cura do filho de um régulo, ou seja, de um oficial do governo, que chega passando, o Senhor passando, ele pede a intervenção do Senhor Jesus e diz: meu filho está enfermo, e muito enfermo, está quase que morto. Faça alguma coisa por ele, vá até a minha cidade, Cafarnaum, faça alguma coisa por ele. E o Senhor disse: vá, o teu filho já está curado. Glória ao nome santo do Senhor. Ou seja, irmãos, o poder da palavra do Senhor Jesus, aquele povo cria, e quando ele dizia que os campos já estão brancos, é porque havia tanta gente preparada para ouvir a palavra, sedenta de uma palavra de vida eterna, como o Senhor pergunta-nos: estamos sedentos da palavra de vida eterna? Glória ao nome santo do Senhor. Porque depois dessas coisas, irmãos, havia então, entrando neste capítulo, havia uma festa dos judeus, e algumas festas eram muito tradicionais, e os judeus compareciam praticamente em peso, porque 3 festas no ano eram obrigações dos judeus estarem presentes. E subindo a Jerusalém, como diz a palavra, porque Jerusalém era uma cidade que ficava no alto, cerca de 1 quilômetro acima do nível do mar. Então, subindo a Jerusalém, glória ao nome santo do Senhor. E nós estamos subindo a Jerusalém, glória seja o nome do Senhor. E então, irmãos, subindo a Jerusalém, o Senhor, que também como judeu, participava das festas, porque cumpria todos os rituais previstos na lei judaica, ele subia, irmãos. Mas enquanto o povo ia às festas que eram comemoradas naquela ocasião, o Senhor, como nós lemos aqui, ele não foi direto à festa, ele passou por esse lugar, o tanque de Betesda, porque ali, irmãos, era um lugar onde se colocavam todos os enfermos. E as pessoas que estavam ali eram pessoas sem esperança, eram pessoas enfermas, eram pessoas que não tinham perspectiva alguma na vida. E havia uma tradição, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, porque de quando em quando um anjo descia e agitava as águas, e aquele que descesse, fosse o primeiro a descer, era curado de qualquer mal que tivesse. E então, irmãos, quando os judeus subiam a essas festas, eles levavam seus enfermos, e aquele lugar ficava então lotado de pessoas enfermas. E o Senhor, antes de ir para a festa, ele passou por este tanque de Betesda, que era conhecido também a casa da misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Viemos ao tanque de Betesda, irmãos, estamos na casa da misericórdia, e o Senhor passa por nós hoje, e ele há de fazer alguma coisa por nós. Glória ao nome santo do Senhor. E diz a palavra, irmãos, que esse enfermo estava há 38 anos, 38 anos, e esperava que as águas fossem agitadas, e ele não tinha, irmãos, até então recebido nenhuma dádiva. 38 anos, o Senhor Jesus não era nem nascido, e esse homem já era enfermo. Glória ao nome santo do Senhor. Oxalá, irmãos, que as nossas enfermidades fiquem aqui hoje dentro desse tanque. E nós, irmãos, lemos aqui, e o Senhor, então, passando ali, num lugar onde jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, eram pessoas sem esperança, e o Senhor passando ali, entrando pela porta das ovelhas. Glória ao nome santo do Senhor. E por que porta das ovelhas? Porque era onde passavam as ovelhas que seriam oferecidas em sacrifício, e o Senhor já pronunciava, eles seriam ovelhas oferecidas em sacrifício. O Senhor
passava ali, irmãos, e ele então se depara com aquele homem que estava enfermo há 38 anos. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor então vai até ele, chega até ele e pergunta: queres ficar são? Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor estende essa pergunta a todos nós. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Queres ficar são? Glória ao nome santo do Senhor. Seja qual for a tua enfermidade, seja qual for o teu mal, seja qual for a tua aflição, o Senhor reitera: queres ficar são? Glória ao nome santo do Senhor. E este homem, irmãos, 38 anos, já não tinha mais esperança, ainda que estivesse num lugar chamado Casa da Misericórdia. Mas há 38 anos, irmãos, é bem possível que a esperança dele já tivesse ido. A tua prova não tem uma semana e você já está sem esperança? Não tem um mês e você já perdeu a esperança? Ouça, Senhor, glória ao nome do Senhor, que o Senhor renova a nossa esperança aqui hoje. Se Ele nos atender com a cura, louvado seja Deus. Mas se não, que hoje haja esperança nos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor então pergunta: queres ficar são? E ele então, irmãos, diz: ó Senhor, não sabendo que era o Filho de Deus, não há homem que quando as águas são agitadas me meta no tanque. Antes disso, vai algum outro e desce antes de mim. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor só perguntou se ele queria ficar são. Glória seja ao Cordeiro de Deus. E o Senhor então disse para ele simplesmente: levanta, toma tua cama e anda. Glória seja ao Senhor. Oh, irmãos, não precisa explicar a tua prova ao Senhor. Ele conhece, Ele só te diz. Ele não estendeu a mão, Ele só deu o comando da palavra: levanta, toma tua cama e anda. E o Senhor te diz hoje: levanta, toma tua cama e anda. Glória ao nome santo do Senhor. Compete a nós, irmãos, crer que o Senhor é quem dá a ordem, crer que é o Senhor que dá o comando, porque Ele não pegou na mão daquele enfermo, mas Ele disse e o enfermo creu. Tu crês na ordem que o Senhor te dá hoje? Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, não há coisa pior. Não há coisa pior do que quando a gente se depara com alguém que perdeu a esperança. E quantos, irmãos, quantos nesse mundo já não têm esperança, se sentem abandonados, se sentem isolados, se sentem esquecidos pelos familiares, pela sociedade. Glória ao nome santo do Senhor. Se for o sentimento que tu tens aqui hoje, saiba, Deus não se esqueceu de ti. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor diz a todos nós: lembrei-me de você. Ao invés de ir para a festa, eu resolvi passar por aqui para te falar que eu lembrei de ti, que tu não estás esquecido na minha presença, e no tempo certo tu receberás aquilo que tu veio buscar. Glória ao nome santo do Senhor. Esse é um dos poucos casos, irmãos, em que foi mais pela misericórdia do que pela fé, porque não foi esse enfermo que pediu, foi o Senhor que foi até ele. Oh, irmão, irmã, ainda que tua fé esteja desfalecendo, não será pela tua fé, mas será pela misericórdia de Deus na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor fez essa obra. Levanta, toma tua cama e anda. E ele, sem hesitar, irmãos, 38 anos, não precisou fazer fisioterapia, não precisou passar por um processo de reeducação postural. O Senhor fará uma obra de espanto na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Ele simplesmente levantou, pegou a cama dele e saiu andando. Mas, irmãos, o judeu tradicional naquela época estava tão preocupado com o ritualismo, com o legalismo, que quando viu aquele homem carregando a sua cama, não hesitou em falar: hoje é sábado, não é lícito tu carregares a tua cama.
Mas aquele que me disse, toma a tua cama e anda, ele disse, toma a tua cama e anda. Eu simplesmente estou acatando o que ele disse. Glória ao nome santo do Senhor. O que o Senhor mandares fazer, faça, irmão, sem ter que dar satisfação para ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. E os judeus, então, os fariseus, vendo aquela obra, sentiram-se tocados de alguma forma, indignados pela obra que o Senhor havia feito. E a partir daí, diz a palavra, o Senhor passou a ser perseguido e queriam matá-lo, porque ele, nessa ação, irmãos, que até então não havia sido feita aos sábados, quebrando uma tradição judaica, passaram a persegui-lo e desejavam matá-lo. Glória ao nome santo do Senhor, quem veio trazer a salvação, quem veio trazer a cura. Oh, irmãos, não critica, abraça. Glória ao nome santo do Senhor. Desprenda-se do ritualismo, desprenda-se do legalismo. O Senhor faz da forma que lhe apraz. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, queriam saber quem foi que fizeram aquela obra. E mais tarde, no fim do capítulo, o Senhor o encontrou na igreja, ou seja, na sinagoga, no templo, não é, irmãos? E ele estava lá, e o Senhor então vai até ele e diz, estação, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o que é pior do que estar 38 anos enfermos? O que é pior? E o Senhor dizia isso, deixando muito claro aquela situação dele devido a algum pecado, porque o Senhor disse, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor nos chamou, irmãos, nos resgatou, nos lavou. Hoje você não precisa ir à fonte vem até você. Glória ao nome santo do Senhor, a fonte da misericórdia, a fonte do amor. E o Senhor então nos diz a todos nós, já fiz uma obra de salvação, já fiz uma obra de redenção com cada um de nós que aqui estamos. Cuidado para que a gente não lance fora essa obra maravilhosa de salvação, de redenção, para que não nos aconteça coisa pior. E o que é pior, irmãos, do que 38 anos enfermo? É ser morto pelo pecado, é não ter esperança da vida eterna. Que Deus guarde a cada um de nós e conserve no nosso coração a esperança da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, não espere que a tua salvação, não espere que a tua libertação venha da mão de homem algum, porque esse enfermo esperava que alguém o pegasse, que alguém o colocasse no tanque. Glória ao nome santo do Senhor. Esteja a nossa confiança no Senhor. Glória seja o Cordeiro de Deus. E Deus fez essa obra, irmãos, e tantas outras obras maravilhosas. E na sequência, Ele continua fazendo obras. E Ele diz, meu Pai faz, e eu também faço. E os judeus, então, os fariseus, irmãos, se sentiam ainda mais indignados. Quem é esse que se diz filho de Deus? Quem é esse que se diz igual a Deus? E nós sabemos, Cristo, irmãos, é o Filho de Deus. Cristo é o nosso Salvador. Foi Cristo quem nos resgatou do mundo do pecado e fez essa obra maravilhosa. Nos conservemos na graça, irmãos. Nos conservemos dentro da graça do Filho de Deus. E o Senhor diz para todos nós, se nos conservarmos aqui, Ele nos guardará. E coisas melhores ainda Ele fará nas nossas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, esta é a palavra que Deus nos manda hoje. Aquele que se sente, irmão, abandonado, esquecido, que se encontra em Betesda, a casa da misericórdia, tu estás aqui nesse tanque. E se um dia tu fostes enfermo como este, se um dia alguém te colocou no tanque e o Senhor fez uma obra contigo, Ele o fez, irmãos, para que você estando aqui hoje, você também ajude a colocar outros dentro do tanque. Glória ao nome santo do Senhor. Coloque tantos quantos, irmãos, você puder ajudar. Coloque tantos quantos você, com teu testemunho, possa colocar dentro desse
desse tanque, dentro desta casa de misericórdia, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos abençoou, para que com as nossas vidas abençoadas, nós possamos abençoar outras vidas. Glória ao santo nome do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, culto maravilhoso na Vila Ré neste dia 25 de maio de 2025. Cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Deixamos aqui, queridos, nossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Tem muitos irmãos aqui parados, precisando ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a nação CCB e fique com Deus. Compartilhe.